Em vídeos anteriores, nós falamos sobre os materiais de escrita da Escritura Sagrada, né? Os materiais de suporte físico, né? Os materiais utilizados pelos escritores da Bíblia para fazer a compilação dos 66 livros canônicos, né? Isto durou 1600 anos. Nós temos em mãos aqui um material de uma certa durabilidade, uma Bíblia fácil de ser manuseada, mas este material não caiu do céu. Por trás aqui desta Bíblia existe todo um processo, né? Um processo cultural, linguístico, literário, geográfico. Esse material não caiu do céu. Os escritores da Bíblia, eles usaram vários materiais para fazer a escrita, né? O primeiro material foi a tábua de argila, ou as tábuas de argila, 3.500 anos antes de Cristo. É muito tempo, né? Então existe um distanciamento temporal e contextual entre o leitor da Bíblia e os materiais originais, né? É um distanciamento temporal e contextual. E as tábuas de argila é uma espécie de um barro, né? De um barro vermelho. Então as tábuas de argila foram utilizadas pelos escritores do primeiro alfabeto hebraico, que foi o Aleph Bet, né? E o alfabeto hebraico, ele passou por vários períodos históricos de aperfeiçoamento, de evolução. O primeiro alfabeto hebraico ele era pictografado, né? Foi o proto-hebraico. Aí o segundo alfabeto já não era pictografado, era ideografado, que foi o paleocananeu. A terceira forma do alfabeto hebraico já era quadrática e assim por diante. Mas o povo sumeriano desenvolveu um sistema de escrita chamado de cuneiforme, né? E o cuneiforme era a base de hieróglifos. E o cuneiforme foi escrito também em tábua de argila. Os povos mesopotâmicos utilizaram esse sistema de escrita cuneiforme, muito anterior ao alfabeto hebraico, ao Aleph Bet. Os egípcios aperfeiçoaram esse sistema de escrito do povo sumeriano, que foi o alfabeto cuneiforme. Cuneiforme. Vale também salientar que as tábuas de pedra foram anteriores às tábuas de argila também. Deus passou para Moisés a Torá, a lei mosaica, não em tábua de argila, mas em tábuas de pedra. Isso, em tábua de pedra. É isso? Este alfabeto hebraico, o Aleph Bet, ele surge mais ou menos em 3.500 anos antes de Cristo, né? Surgem posteriormente outros materiais de escrita, né, de suporte físico, os óstracas, que eram fragmentos de cerâmica, de pedra, de tijolo, entendeu? De tábuas. E surge depois, eu estou tentando colocar os fatos em ordem cronológica para facilitar a compreensão. E depois surgem os papiros, né? Os papiros, eles eram oriundos lá do Egito e eram produzidos às margens do rio Nilo. O papiro era uma espécie de uma planta aquática. Aí os escritores utilizavam para a escrita do cânon sagrado. Do cânon sagrado. Olha, só que o papiro, por ser uma planta aquática, não tinha muita durabilidade, era um material frágil. E no processo de manuseio se estragava com facilidade. E o papiro foi substituído pelo pergaminho, né? Já o pergaminho era um material mais durável, né? Tinha mais durabilidade no seu manuseio. Se você buscar os antecedentes geográficos do pergaminho, você vai constatar que o pergaminho, ou os pergaminhos, eles eram oriundos lá da cidade de Pérgamo.
porque havia ali uma província romana chamada Ásia Menor. E na Ásia Menor tinha 7 cidades, e uma delas era a cidade Pérgamo, daí a palavra pergaminho. E a cidade de Pérgamo era grande produtora e exportadora de pergaminho. E o pergaminho eles vinha de pele de cabra, de ovelha, de bode, diferente do papiro que vinha de uma planta aquática. E os pergaminhos foram substituídos pelos óstracas, né? Pelos códices. Os óstracas foram o segundo material, né? Primeiro a tábua de argila, depois os óstracas, papiros, pergaminho e finalmente os códex. E um códex ele tinha o formato de um livro moderno. Por isso ele recebe o nome de precursor do livro moderno. O códex ganhou muita popularidade lá na Idade Média, né? Ganhou muita popularidade. Olha, os códex eles substituíam as tábuas de argila e os rolos. Alguns pesquisadores acreditam que os códex eles tinham mais durabilidade do que o papiro e do que o pergaminho. Agora você observa que todos esses materiais de suporte físico de escrita se perderam. As tábuas de argila não existem mais. É isso? Os óstracas também não. Os papiros se perderam. Os pergaminhos também. E os códex também. Existe um distanciamento muito grande. É isso? Entre o leitor da Escritura Sagrada e os materiais originais. Nós não temos mais os originais. Os manuscritos, não. Os autógrafos, o texto que Pedro escreveu, que Paulo escreveu, que Lucas escreveu, que João escreveu, nós não temos mais. Se perderam. Nós temos hoje em mão um livro que para nós aqui é a palavra de Deus. É a maior produção literária de todos os tempos. Apesar de tudo isso, a Bíblia passou por mais de 2.000 traduções. É isso? Os copistas fizeram muitas e muitas cópias, que eram cópias de cópias. E os maçoretas vocalizaram o texto hebraico. Mas a inerrância histórica da Bíblia é inquestionável. A veracidade histórica da Escritura Sagrada é inquestionável. Ela permanece inerrante, fiel. É palavra de Deus. É regra de fé e prática.